Gente, para entender melhor como é que está esse cenário depois dessas mudanças todas, a gente vai conversar ao vivo agora com o Elber Barral, que é ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Secretário, muito obrigada aqui pela presença ao vivo na Globo News. Obrigada por aceitar nosso convite. O Brasil foi apontado como o maior beneficiado dessa nova tarifa, que vem porque a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de Trump. Ainda assim, tem um impacto, né? Eu quero que o senhor explique, por favor, quais são os setores mais beneficiados e quais que podem ter esse impacto ainda de uma forma diferente. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, primeiro, o Brasil tinha uma tarifa média alta por conta dos 40%. Só para lembrar, o ano passado houve a aplicação de uma tarifa inicial de 10% contra o Brasil e contra todo o mundo, na realidade, e depois mais 40% contra o Brasil em julho, que depois foi reduzida no final do ano para vários produtos, commodities agrícolas principalmente. Agora, o que foi feito foi, pela decisão da Suprema Corte, o que tiver sido aplicado com base na IPA, que é a Lei de Emergência Econômica, será reduzida para 15%, porque ele vai utilizar uma outra lei, a seção 122, que trata de balanço de pagamentos. Então, vários produtos brasileiros, eu destaco calçados, ou café solúvel, ou vários produtos industriais que estavam com 40%, caem agora para 15% com essa nova determinação. Então, esse é o efeito prático sobre várias exportações brasileiras. Muito bom dia. Gostaria de comentar com o senhor duas situações. Bom, primeiro a situação do aço e do alumínio. Esses setores não foram afetados, né? Eles seguem com a tarifa bastante alta de 50%. Agora, uma questão que vale a pena a gente ressaltar é da importância do esforço do Brasil também de, a partir das tarifas que a gente sofreu, ampliar os mercados, né? Bom dia, você tem toda a razão. Ou seja, a decisão da Suprema Corte foi com relação à Lei de Emergência Econômica. Outras tarifas, por exemplo, tarifas da seção 232, que são relacionadas à defesa e segurança nacional, é o caso de aço, alumínio, cobre, madeira, móveis também, continuam com tarifas altas e aplicadas porque tem outro fundamento legal. A mesma coisa, como comentou o Valdo há pouco, é a seção 301, que também poderia se somar, inclusive, a essa tarifa adicional e será decidida até metade deste ano pelo representante comercial. Além disso, a gente tem outras tarifas de salvaguardas, medidas comerciais, de defesa comercial, como é o caso de antidumping, que também aplicam a alguns setores do Brasil. Ou seja, o presidente americano ainda tem vários instrumentos que pode utilizar e isso vai continuar a gerar instabilidade e imprevisibilidade para o exportador brasileiro. Daí a relevância de avançar no acesso a novos mercados e avançar também com os acordos econômicos, como é o caso do EFTA, como é o caso da União Europeia, que foram assinados há pouco. Secretário, bom dia. Quem é que está pagando a conta dessa política tarifária do governo dos Estados Unidos? É claro que sobra alguma coisa para o mundo, mas o mais contundente dessa conta não está sobrando para o cidadão americano, para o contribuinte americano agora e no futuro. Na sexta-feira, por exemplo, vários governos estaduais, governos locais nos Estados Unidos, segmentos que representam setores da atividade econômica anunciaram eventualmente processos contra o governo norte-americano para serem ressarcidos pela imposição das tarifas que a Suprema Corte disse que são ilegais. Essa conta vai chegar no futuro também, secretário? Vai chegar no futuro. Você me pergunta pelo seguinte: muita gente está pagando essa conta. Em primeiro lugar, claro, os países que perderam e os setores que perderam exportações, o que foi o caso de vários setores exportadores brasileiros. Segundo, o importador americano, que é o importador americano que paga imediatamente a tarifa e pagou a tarifa que agora foi considerada ilegal e que, portanto, vai buscar um ressarcimento dessa tarifa em algum momento, e que vai demorar provavelmente. E terceiro, quem paga é o consumidor americano, e isso tem se refletido na inflação nos Estados Unidos. Inflação que provavelmente vai afetar as eleições de novembro deste ano, as eleições de midterm. Doutor Barral, Valdo Cruz aqui em Brasília, deixa eu entender um pouquinho. As máquinas industriais de móveis estavam com aquela alíquota de 40%, né? Elas não reduzem agora também, não? Valdo, bom dia, só para a gente comentar. O que acontece?
Equipamentos em geral vão reduzir agora de 40% para 15%. Agora, os móveis propriamente ditos são considerados derivados da madeira. E como derivados da madeira, eles estão sujeitos à tarifa da 232. A tarifa da 232 vai desde 25% até 50%. E isso não foi afetado pela decisão da Suprema Corte. Então, doutor Barral, nesse caso, então, é só na questão de móveis por causa de derivado de madeira, né? E agora a seção 301, como é que ela pode, se as investigações concluírem que o doutor Barral está nos ouvindo? Ovaldo, acho que caiu a conexão com o doutor Barral, infelizmente, a gente perdeu a conexão com ele, mas ele estava explicando muito bem, o Valdo ia, né, só reforçar essa questão, né, Valdo, de que para alguns setores existe uma seção 232. Exatamente. A seção 232. Que seria aplicada. Aliás, ele voltou, vou pedir para o Valdo repetir a pergunta. Vamos ver. Ali, aí. Pronto. Doutor Barral, então quer dizer que tem questão equipamentos, máquinas industriais, vai voltar para 15, mas no caso de imóveis, tem esse detalhe, como é madeira, está na seção 232, certo? Exato. Então, a seção 232, ela afeta vários produtos e seus derivados. E aí entra aço, alumínio, cobre, madeira, e aí outros produtos que o Brasil não exporta, como é o caso de veículos, alguns minerais, etc. A tendência, Evaldo, agora, é que os Estados Unidos vão usar mais a seção 232, que é a de segurança nacional, e vão usar mais a seção 301, que é contra países específicos. Isso tudo vai entrar na pauta de negociação do Trump com os países parceiros. Então, essa é a observação. Uma outra observação que é importante. Na própria proclamação de sexta-feira, que vai ser modificada, que estabelece os 10%, que agora vão ser 15%, há uma longa lista de exceções. Então, nem todos os produtos vão ficar automaticamente com 15%. Nós temos que analisar, dependendo do produto, tem algumas exceções. Realmente, isso cria uma série de perplexidades para o exportador e é necessário analisar caso a caso, porque pode haver exceção, seja nos 15%, seja na 232 e, eventualmente, em outras medidas que poderão ser aplicadas. Secretário Welber Barral, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão, pelos seus esclarecimentos. Um prazer lhe ouvir. Igualmente. Obrigada.